pessoal, novamente, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso do Zero aos Pips. Estamos aqui numa parte introdutória a vos dar algumas luzes do que é o trading, como é que vocês podem operar, os tipos de análises que existem, o que é que vocês podem esperar desse curso e essa coisa toda. E depois vamos para a prática. Mas antes, temos claramente que passar pela teoria, porque tudo começa de um ponto, né? Quais são os tipos de análise que existem? Vamos lá começar a escrever. Aqui tem um pouquinho de espaço, então vou colocar, primeiramente, análise gráfica. Segundo, análise técnica. Terceira, análise fundamental. Ok. Vamos falar sobre cada uma assim rapidamente e depois vou entrar naquela que eu utilizo. Atenção, todas são importantes, só que cada trader utiliza um tipo de análise ou às vezes faz uso de algumas outras análises só para ele poder ter mais força ou mais certeza na sua análise. Claramente não existe uma que é perfeita, não. Todas têm o seu peso e a sua importância. Só que há pessoas que se identificam mais com um tipo de análise e utilizam maioritariamente esse tipo de análise na sua forma de operar. Bem, vamos começar por baixo. Análise fundamental. Análise fundamental, pessoal, comecem a contar. Análise fundamental é a análise que se baseia em notícias. Exatamente, notícias econômicas. Por exemplo, vamos falar sobre o NFP. O que é o NFP? O NFP é o Non-Farm Payroll. Non-Farm Payroll é a taxa de desemprego das pessoas dos Estados Unidos fora a parte agrícola, ou seja, a taxa de desemprego da população não agrícola, né? do setor não agrícola, ou seja, todo mundo que trabalha nos Estados Unidos, menos o pessoal da agricultura. E o que é que isso nos diz? A cada primeira sexta-feira de cada mês, né? Na primeira sexta-feira de cada mês, os Estados Unidos libera uma taxa, que é essa taxa, né? Que é o NFP, que vai claramente dizer o número de desempregados e empregados e tudo mais. E essa taxa influencia muito o dólar. Por quê? Porque essa taxa basicamente dita a quantas anda o país. Claramente o país, Estados Unidos, tem o dólar como a sua moeda, então todas as paridades que tiverem o dólar incluído, elas vão sofrer uma forte oscilação. Exatamente. Durante a notícia, atenção, normalmente é o seguinte, vamos imaginar aqui o seguinte, a notícia vai ser, normalmente é às 13h30, normalmente às 13h30, vamos supor daqui, 13h30, ok, quando forem 12 horas e 58 minutos, o mercado já começa a ficar turbulento. Na própria hora da notícia, esqueçam, o mercado fica maluco. Por isso é que muitas pessoas não operam durante a própria hora da notícia. Ou seja, assim que bate mesmo 13 horas e 30 minutos, abre logo uma vela, ou vai para cima, ou vai para baixo, ou vai para cima e para baixo. Ninguém sabe o que é que vai acontecer. É uma maluquice. E durante os próximos 2 minutos, até às 13h32, o mercado ainda assim continua a oscilar. E todo o movimento que acontecer daqui até aqui, tudo que acontecer nesse intervalo, vai ser influenciado pela notícia. Portanto, por isso é que muitas prop firms têm contas restritas. Depois eu explico o que são prop firms, mas fiquem já com essa noção. Algumas prop firms têm contas restritas. São contas que não permitem que tu operes 2 minutos antes e nem 2 minutos depois de uma notícia sair. Por quê? Porque pode influenciar muito a tua operação. E uma própria firma não quer que a tua operação seja influenciada pelo movimento de uma notícia. Por quê? Porque a oscilação é muito grande e o risco é muito grande. Mas há determinados tipos de contas, como por exemplo contas swings, que eu depois explico o que é, como eu estive aqui a explicar, né? Swing trade, scalp e tudo mais, eu depois explico isso. Há determinados tipos de contas que permitem com que tu operes em notícias, mas isso é só a título mesmo de curiosidade, não se preocupem com isso agora, mas é para vos explicar como é que uma notícia pode influenciar e impactar muito o gráfico de uma paridade. E não se esqueçam, a notícia é o NFP, certo? Portanto, influencia o
dólar. Influenciando o dólar, quer dizer que todos os pares, isso aqui é um par, né? 1, 2 é um par, todos os pares que tiverem o dólar lá incluído vão sofrer essa oscilação. Portanto, vamos supor que este aqui é o gráfico do Euro-USD. O Euro-USD sim vai sofrer uma grande oscilação quando uma notícia do gênero ativar. Bem, e basicamente é assim mais ou menos funcionam as notícias fundamentais. Claramente isso aqui é uma coisa muito básica, muito rasa que eu expliquei, porque existem muitas outras nuances e muitos outros tipos de notícias que influenciam claramente o mercado, como por exemplo a subida de um presidente. Eu falo muito do Trump quando foi reeleito, quando os bancos aumentam as taxas de juro, né, os bancos centrais, entre muitas outras notícias que influenciam o mercado. E muitos traders utilizam disso para fazer as suas análises. Agora, como é que eles utilizam? São estratégias diferentes. Bem, análise técnica. Falar da análise técnica, estamos a falar basicamente de quê? De indicadores. Indicadores são ferramentas que foram criadas dentro do próprio gráfico que vão analisar como é que um gráfico funciona. Antes de falar muito da análise técnica, vou falar aqui um pouquinho de velas, de forma rápida, como é que uma vela funciona, como é que ela abre, como é que ela fecha. Isso aqui é uma vela. E essa vela, vou pintá-la toda. Essa vela é vermelha. Por convenção, tu podes sempre mudar a cor, mas por convenção, as velas vermelhas no mercado são de queda. E uma vela de queda recebe que critérios? Quais são os critérios que ela tem de cumprir para ser uma vela de queda? Básicos. Abrir em cima. E fechar em baixo. Quando uma vela abre aqui e fecha aqui, é uma vela de queda. É uma vela vermelha por convenção, mas é uma vela de venda, de queda. Portanto, uma vela abrindo em cima e fechando em baixo, eu sei que é uma vela de queda. E o contrário também se verifica. Eu sei que é uma vela de compra, por convenção uma vela verde. Quando é uma vela que, vocês já sabem, né? Abre embaixo e fecha em cima. Exatamente, é uma vela de compra. Portanto, por isso é que o mercado vai sempre fazer altos, baixos, assim sucessivamente, assim, pá. E cada movimento é formado por uma vela. Por exemplo, aqui, neste ponto. Aqui neste ponto, é bem provável que tenha uma vela de compra logo após uma de venda, porque a partir daqui, ele depois desce. Portanto, vai ter uma vela que abriu em baixo, fechou em cima, e outra que fecha em cima e abre em baixo. Portanto, ou melhor, abre em cima e fecha em baixo, que é uma vela de venda, por isso é que ele depois desce. Mas eu depois vou para o gráfico para explicar muito melhor isso, para vocês entenderem, mas tenham sempre essa noção. Ok, portanto, eu expliquei isso aqui para quê? Prestem atenção. Vou voltar aqui aos indicadores, né? Análise técnica, sim, aos indicadores. Os indicadores, ou melhor, a análise técnica, né, é uma análise que utiliza indicadores. O que é que os indicadores fazem? Nos indicam um caminho, ou seja, qual é o caminho que o mercado está a seguir nesse momento. Vou dar um exemplo do indicador muito básico. MA, Moving Average, que é médias móveis. As médias móveis basicamente é o quê? A média, o que é uma média? A média é a máxima, mínima, né, a dividir por 2. É uma média. Móveis, uma média que se move ao longo do preço. Portanto, tendo eu aqui uma vela aberta, abrindo aqui e fechando aqui, eu tenho aqui uma máxima e uma mínima de uma vela. Outra coisinha rápida que eu me esqueci. Isso aqui é o corpo da vela. Essa parte aqui chama-se corpo, né? Que é encorpado. E esse pico aqui chama-se pavio. Esse aqui é o corpo, isso aqui é o pavio. Portanto, se eu sei que a máxima de uma vela, ou melhor, a máxima do corpo de uma vela é aqui, e depois a mínima é aqui, eu sei que se eu fizer
a média vai ser basicamente mais ou menos por aqui, certo? No meio, exatamente. É assim que funcionam as médias móveis. Médias móveis são linhas que vão pegar a máxima e a mínima de uma vela, não sei ao certo se é do pavio ou do corpo, mas é a máxima e mínima da vela, mas acredito que seja do pavio, eu depois confirmo aí. A máxima e a mínima de uma vela, e vão traçando linhas que correspondem a essas médias, ou seja, vou dar um exemplo aqui no mercado, é uma linha que vai andando assim. Isso aqui é uma média móvel. Ou seja, o que nos diz uma média móvel? Normalmente, só para vocês saberem, eu não utilizo isso, mas claramente vocês têm que saber como é que funciona. Uma média móvel é o quê? Porque quando o preço está acima da média, é porque ele está em compra. Quando o preço rompe a média para baixo, entra numa venda. Claramente isso aqui, essas linhas que eu tracei não estão à escala, né? Está um pouquinho assim desconfigurado, mas você consegue ter uma noção de como é que funciona. Está aqui andando. A partir do momento que ele cruza para baixo, é para vender. Foi feita uma venda, só que essa venda não teve sucesso. Por quê? Claramente porque não é só ele cruzar a linha. Daí a ineficiência de muitos indicadores. Por isso é que eu utilizo os indicadores como um bônus para a forma como eu utilizo. Que também já estou aqui a dizer que é análise gráfica, né? Mas já lá vamos chegar. Pronto, aqui seria uma venda e depois cruzaria aqui uma compra. Pronto, daria uma compra, subiu, aqui veio, retestou a média, foi, continuou. Aqui até tracei mal, tracei muito mal. Tinha que ser mais ou menos por aqui. Pá. Seria aqui uma vendazinha básica, mas não foi. Para aqui, uma confusãozinha. Aqui eu chamaria de consolidação. Não faria absolutamente nada. Só que não saberia se faria ou se não faria, porque o indicador está a dar várias indicações. Pronto. E depois aqui o mercado começou a subir, pá, cruzou para cima, confusão. Ou seja, eu não utilizo isso. Mas funciona. Atenção, funciona. Só que não funciona em qualquer ponto do gráfico, não. Tem que ter um estudo por detrás. E caso aconteça um cruzamento, ou aqui, 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 onde for, aí sim eu vou utilizar as médias móveis para me influenciarem a operar. Mas atenção, pessoal. Tanto essa aqui como essa aqui, só estou a explicar para vocês saberem como é que funciona. O que nós utilizamos basicamente é essa aqui. Temos aqui outro gráfico, né? Ok. Vamos para a análise gráfica. Exatamente. A análise gráfica é a análise que olha para o preço em si. O preço, basicamente, são as velas. O preço, isso aqui é o preço, né? Deixa eu me endireitar aqui. Não parecer estranho. 1.0283. Isso aqui é o preço do mercado nesse momento. Portanto, a análise gráfica nos diz que, de acordo ao preço do mercado no momento, eu vou fazer uma análise de alguma forma e vou procurar trancar o preço. Já deram conta que eu aqui já comecei a fazer uma análise, né? Ou seja, tracei uma linha em cima e uma linha embaixo. Já vão saber o que é que essas linhas são. Mas vou dar um spoiler: suporte e resistência. Isso aqui é um suporte que está embaixo do preço. O preço está aqui nesse momento, né? Então tem uma linha aqui que está a resistir. O preço está a resistir, ou está a ser resistido por essa linha. Essa linha está a resistir o preço e esta linha aqui está a suportar o preço. Ou seja, o preço está aqui, está em cima dessa linha. Então essa linha é um suporte para o preço. Portanto, eu tenho aqui um canal. O preço está trancado dentro de um canal. Mas basicamente é isso. A análise gráfica funciona assim. A análise gráfica funciona com o olho do preço. E essas linhas vou traçar com base em quê? Com base nas velas. Com base num suporte e numa resistência das próprias velas. Mas agora vou dar uma pausazinha. E continuamos na próxima aula. Acho que vocês agora conseguiram perceber um pouquinho a diferença de cada um tipo de análise. E claramente conseguem perceber quais nuances existem em cada uma. Claramente eu não fui muito fundo, não falei muito de várias. Aqui, pessoal, aqui tem várias. Tem indicadores Moving Average, né? As médias móveis, tem volumes, tem RSI, Relative Strength Index, tem Ishimoku, tem divergências, tem MACD, só tem um monte de indicadores, mas claramente vocês não precisam.
claramente, ou precisam, se vocês quiserem operar sim, mas eu não ensino isso, pessoal. Fundamental também sim, funciona, são as notícias para cada tipo de trader. E análise gráfica, que é que nós utilizamos e que vamos começar agora a entrar dentro da análise gráfica, que é um mundo enorme e que espero que vocês estejam preparados para isso. Então, só vamos parar agora um pouquinho e vamos falar um pouquinho da análise gráfica no próximo vídeo. Mas, antes de falarmos da análise gráfica, no próximo vídeo eu vou começar a falar de conceitos fundamentais que vocês devem ter em conta para o mercado, antes de entrar para a parte da análise. Então, nos vemos no próximo vídeo, é? Até já, tchau, tchau.